Bem, gente, estamos gravando a aula agora, tá? Então, a gente vai continuar a aula de eletrostática. Eletrostática significa eletricidade parada. Tá? E a gente viu na aula passada que os corpos negativos atraem positivos. A gente viu a série triboelétrica, a gente viu tipos de eletrização, por atrito, por contato. E por... Pode falar. Você não é corrigindo a atividade, não? Não. A atividade, vocês não mandem pelo particular. A única atividade, porque o Classroom não está funcionando, pelo menos eu acho que não está. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha... Eu não vou... Eu estou abrindo aqui, eu falei porque eu vou discutir isso no final da aula, tá? Mas, por exemplo, aqui, se eu botar turma, eles não criaram as turmas. E eu não estou criando a turma particular porque eu vou ficar com 2 turmas criadas. Então, a única maneira foi o que eu falei ainda agora, que é mandar pelo e-mail institucional. Você manda... Agora, e como eu falei na aula passada, eu digo, vá juntando no seu caderno. Quando eles ajeitarem o e-mail institucional, aí vocês mandam pelo e-mail institucional. Não mandem pelo WhatsApp do grupo, tá? Nem mandem particular. Agora, não vamos perder. A gente está na aula agora, certo? Então, essas discussões, quem quiser, fica depois da aula e a gente conversa sobre isso tudo, que a gente já conversou na aula passada. Às vezes, a gente dá o mesmo aviso, e a aula passada tinha mais aluno que tem agora. Às vezes a gente dá o mesmo aviso 300.000 vezes. Vocês têm que parar com essa mania da gente colocar o aviso lá no grupo, colocar o aviso aqui, falar com vocês, e aí a pessoa pergunta a mesma pergunta. Aí teve aluno me mandando, no feriado, às 10h15 da noite, me mandando material. Olha, gente, eu fiz o curso de matemática totalmente, voluntariamente, para segunda e terça-feira. Eu fiz o curso de matemática, que não foi, assim, uma maravilha e tal, mas deu para a gente ver muita coisa. Eu botei toda a lista de programação para vocês verem. Estou pensando em fazer depois, abrir de novo, porque agora já eu sei quanto tempo leva e vou organizar melhor os exercícios. E eu trabalho para vocês. Eu acho que não tem lógica, numa pandemia, a gente não trabalhar segunda e terceira de carnaval. Não tem lógica, tá? Para mim não tem lógica. Então eu trabalhei para vocês. E no domingo eu trabalhei também, porque eu tive que preparar a aula. E não ficar com meus filhos, etc. e tal. Agora, o que eu estava falando é sobre aviso. Procurem ver os avisos. Procure ler os avisos, tá? E procure obedecer os avisos, tá certo? Que é de não entrar em contato no particular. Eu não tenho condições, meu celular não tem condições, tá? E mesmo que estivesse condições, são 250 alunos, você é uma pessoa só, e todo mundo... Pois não. Assim, isso aqui não é para mandar no particular, já sei, eu tô falando assim, tipo, de resolver com a gente online, pelo Meet, pra gente saber se acertou ou não. Como é que vai fazer? Tá. Veja o seguinte, o grupo teve um probleminha que a pessoa invadiu o grupo, né? E falou um bocado de besteira lá. Eu estou deixando o grupo aberto, tá? Então, nos dias de trabalho, você tá trabalhando em casa e você quiser que eu abra uma live, você entra no grupo, o grupo está aberto. Agora mesmo ele está aberto. Está aberto para discussão. Aqui, ó. O grupo está aqui, ó. Se eu chegar e colocar em característica, o grupo está aberto para quem quiser digitar. Está aqui. Configurações do grupo, mensagem, os participantes podem mandar mensagem. Você diz, professor, eu estou estudando física agora. Aí eu, durante a semana, não no sábado e domingo, durante a semana, eu digo, tudo bem. Aí eu abro uma live e começo a resolver os problemas com vocês. Não tem problema nenhum. Pode ser até de madrugada, tá, gente? Contanto que seja pelo grupo. Agora, se eu não estiver disponível, se eu estiver na rua, etc e tal, aí eu não atendo. Tá? Mas se eu estiver em casa, eu atendo
todo o prazer do mundo. Quem fez o curso de matemática básica comigo, na segunda e na terça-feira, foram 4 anos em 2 dias. Foram 2 horas de manhã, 2 horas de tarde na segunda, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde na terça. Tá? E tivemos heróis que chegaram até o final do curso e tal, mas não foi o melhor curso do mundo, porque faltou muito exercício e tudo. Então, você vai precisar de ter um professor para estudar junto com você. Tá? Isso é normal. Só que agora mesmo a gente está no meio da aula. Já são 7 minutos de aula que, entre aspas, perdeu. Eu estou solicitando, deixe para conversar. Se você quiser conversar, eu vou abrir espaço no final da aula. Isso tudo que eu estou falando está sendo gravado. E eu vou deixar, eu não vou editar a aula, não. Tá? Eu não vou editar a aula, não, porque isso dá um trabalho danado para muita gente não assistir. Então, quem estiver assistindo, adiante, né? E vá para 7 minutos. Eu vou botar somente um aviso. A aula começou 7 minutos atrasada, tá bom? Deixe para o final da aula para a gente conversar com tudo isso, mas o grupo parece que está estável. A gente tem 3 administradores agora. Quem quiser ser administrador, entre em contato comigo, tá? E me ajuda a administrar o grupo, porque muitas vezes, embora a gente não coloque besteira no grupo, muitas vezes o pessoal coloca besteira no grupo e fica uma conversa paralela que não tem nada a ver com física. Gente, eu adoro vocês, adoro conversar, bate-papo e tal, mas o grupo é só física e matemática e mensagens sucintas. Professor, você pode abrir uma live agora? Estou estudando. Acabou. Se eu tiver, eu digo, aguarde. Eu boto mesmo assim, aguarde. Aí tem gente que não aguarda. Tem gente que faz uma pergunta e não aguarda. Porque a juventude de hoje, eu estava assistindo a seriado da Netflix, que vocês assistem, aí eu queria ver quem trabalhou no seriado da Netflix, eu não consigo ver, porque ele passa para outro episódio, eu não dá tempo de apertar, porque eu sou velho, não dá tempo de apertar para ver, porque ele passa por outro episódio, porque ninguém tem paciência mais de nada nessa vida, né? De ver quem foi que fez, quem são os artistas. Aí, engraçado que eu estava fazendo um debate com meus filhos, que eles ganham dinheiro fazendo debate, é um debate americano, é o high school contra a high school americano. Aí perguntaram quem foi o Mike, e eu não sei que porra, desculpa o palavrão, ainda bem que eu vou cortar essa parte, eu vou cortar essa parte inicial. Eu não sei quem é o Mike, do Stranger Things, eu não sei quem é, mas todos os personagens começavam com a palavra wolf, que significa lobo em inglês. Tá? Inclusive, o curso de física vai começar, viu? Lá no grupo da gente do Classroom paralelo, né? Que não tem nada a ver com o do governo. Aí eu perguntei aos meus filhos como é o nome do artista. Eles iam ganhar a nota, tá? Cada pergunta, porque são perguntas em inglês, eu tinha que traduzir na hora, correndo. Mas é bom, porque eles vão aprendendo bastante, né? Mas a garotada de hoje não sabe nem quais são os artistas que trabalham, só se o cara ficar muito famoso, tá? Bem, gente, estamos começando com 10 minutos de atraso, tá? Eu vou continuar a gravação e eu vou fazer essa única edição. Então, eu vou começar aqui de novo. E quem quiser fazer comentário, na hora que eu interromper a gravação, aí a gente faz qualquer comentário, conversa qualquer coisa. Posso ficar o tempo que vocês quiserem, tá bom? Então, a gente começou com 10 minutos de atraso e vamos terminar com 10 minutos de atraso. A aula está programada para 1 hora, a gente vai terminar, em vez de às 12 horas, terminar às 12h10, tá? Muito bem, gente. Então, bem-vindo, gente, à segunda aula. Espero que essa gravação você esteja escutando, porque algumas vezes o Google não manda o link da gravação, né? Então, eu espero que você esteja escutando a aula, senão, sempre assista a aula ao vivo, tá? Beleza, pessoal. Então, a gente falou que cargas positivas atraem cargas negativas, falamos de eletroscópio e fizemos várias questões, quase todas propostas também. A gente não fez só as que a gente deveria comentar, a gente fez as propostas também. Então, foi uma aula que rendeu bastante.
A única chamada que eu estou fazendo é você assinar lá no blog, e muita gente, pelo menos, não sei se leu, mas assistiu no blog. Vocês têm uma dificuldade muito grande em potência de 10, potência de 10 não, em notação científica, em contas que envolvem potência de 10, e para isso foi feito um curso de matemática básica, e eu estou pensando em fazer outro curso de matemática básica para vocês, tá? Mas porque para que eu não precise demorar muito tempo explicando uma conta de matemática básica, que é uma divisão simples, por exemplo, de um número dividido por outro. Eu não sei dividir, o que é o inverso, não sei o quê. E a gente perde um tempo danado para fazer uma conta de divisão, que eu entendo que vocês têm dificuldade, mas aqui não é curso de a gente aprender divisão, tá? Isso eu posso fazer paralelamente, eu estou fazendo com vocês, tá bom? Então, veja o seguinte, aqui é o segundo item. O primeiro item aqui foi a introdução, né? A gente chama a lei de Coulomb, tá? O Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Na natureza, a matéria que a gente conhece, porque tem a matéria escura, que eu falei na aula passada, que a gente não sabe o que é, mas a gente não sabe nem como é que é a massa dela, mas ela atrai galáxias, o universo está se expandindo por causa da energia escura, que é outra coisa, e isso vale a pena mencionar, porque o mundo não é feito só da matéria que a gente conhece, prótons, elétrons e nêutrons, tá? Existe um tipo de matéria que se chama matéria escura. Bem, então o fato é que você tem, vamos pegar o elétron mais o elemento mais abundante no universo, que é o hidrogênio, e o hidrogênio é o mais simples de desenhar, qualquer criança desenha. Você tem um próton, que tem uma carga elétrica positiva no centro, e você tem um elétron que fica circulando, tá? Isso daqui é um modelo, não sei qual é, de Dalton, não sei se é de Rutherford, vocês devem saber nos livros de química. Mas na física quântica a gente sabe que o elétron não gira dessa forma bonitinha aqui. Na realidade, a gente nunca consegue saber onde o elétron está. Mas existe uma força elétrica entre o próton e o elétron. Um atrai o outro, tá? Então, eu acho que foi Rutherford, não sei, achou que essa força seria a força centrípeta, porque o elétron, ele tem uma velocidade aqui, vamos botar uma velocidade. Como eu falei para vocês, a gente não consegue determinar a velocidade e a posição. Então, ele tem uma velocidade que é uma grandeza vetorial. Para ele fazer a curva, vamos fazer como se fosse um modelo terrestre, né, da Lua, circulando a Terra. Para ele fazer a curva, teria que ter uma força centrípeta, que é uma força perpendicular ao movimento do elétron. Tá? Então, a força seria uma força centrípeta. Mas, na realidade, não é assim, tá? Quando você vai ver física quântica, não é assim. De uma maneira bem básica que a gente está colocando, que não é verdade, que não é exatamente assim, mas cai em muitos vestibulares. Qual é a força do elétron, sabendo que o elétron está a tal distância do núcleo, etc, etc, etc. Então, ele manda você calcular essa força elétrica como se fosse uma força centrípeta, como se o átomo fosse um átomo, um modelo bem simples como esse aqui, tá? Mesmo sendo do átomo de hidrogênio. Bem, existe realmente uma força elétrica entre o elétron e o próton. E o que a gente vai estudar hoje é a medida dessa carga elétrica, tá? Aqui, a medida da carga elétrica, tá? Então, a maneira de você medir essa carga elétrica, e a unidade foi dada a unidade de Coulomb, tá? Foi uma medida bastante estranha, vamos dizer assim, porque como não se conhecia muito nada sobre eletricidade, se juntou um monte de carga elétrica e disse, isso aqui é um Coulomb, pronto. Para poder medir, né? Então, você tem 2 coulombs, é o dobro da carga, 3 coulombs é o triplo da carga, etc. e tal. Bem, mas só que a natureza atômica, tá? Que não era conhecida na época, quando você verificou,
a quantidade de elétrons necessário para ter um coulomb, ou a quantidade de prótons necessário para ter um coulomb, era uma quantidade monstruosa. Tá? Então, por exemplo, um coulomb, a carga de um coulomb, tem a quantidade da carga de sabe quantos elétrons? 6,25 vezes 10 a quanto? A 18. A 18. A 18 elétrons. O que é que significa isso? Esse Ezinho é a carga do elétron, tá? É a carga do elétron. E eu botei um menos aqui na frente, mas é a mesma carga do próton. Então, veja, para você ter um coulomb, você tem que pegar um número, isso aqui é um número, 6 quinquilhões, 6,25 vezes 10 é 18. É 6 com 18 zeros, tá? De elétrons. É muito elétron, concorda? Ora, se um coulomb é isso aqui... Professor. Pois não. Mas eu pedi para o senhor aceitar ela na aula, por favor. Tá, obrigado. Quando você tem um sinal de igualdade, se isso daqui é igual a isso, significa que 6,25 vezes 10 a 18 elétrons equivale a 1 coulomb. Então, qual seria a carga de um elétron? Porque, veja, você precisa de 6 quinquilhões de elétrons para você ter um coulomb. Então, a carga de um elétron seria o quê? Seria 1 coulomb dividido, estou passando o número aqui, se fosse 2, 3, 4, você dividiria, não é isso? Eu estou dividindo aqui, tá? Por 6,25 vezes 10 a 18. Então é aí que começa a pegar, porque ninguém sabe fazer esse tipo de divisão. E eu não vou explicar como é que se faz esse tipo de divisão, isso daí a gente deixa para matemática básica, que eu nem dei nesse tipo assim de número mais tipo 6,25, tá? Eu poderia fazer aqui, abrir uma mão aqui, dessa vez somente, você poderia pegar 1 dividido por 6,25, tá? Desculpa, 6,25. 6,25, né? Então você tem 1, deixa eu botar 1 mais para cá, peraí. Então você tem 1. Primeiro eu vou dividir 1 dividido por 6,25, tá? E o inverso de 10 a 18, o inverso de 10 a 18 é você escrever ele com sinal negativo no expoente. O inverso de 10 a 18 é 10 a menos 18, tá? Então, 1 dividido por 6,25. Então, a maneira que você pode dividir isso aqui é o seguinte, você pega 1, você não consegue dividir a unidade por 6, então você bota 0 na unidade, tá? 0 na unidade. Então, vai dar 0 na unidade. Aí você acrescenta mais um 0 aqui, e você está dividindo a unidade. Então, você vai, como você acrescentou mais um 0, você aumentou em 10 vezes, você vai para a casa decimal. Aí você tem 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 vai dar 1, tá? 1 vezes 6, 6. Aí para 10, 4, né? Agora, se você botar mais um 0 aqui, desculpa, eu estou fazendo besteira. Eu estou dividindo só por 6, né? Eu vou dividir por 6,25. Então, 6,25, eu vou para tirar essa vírgula daqui, eu tenho que aumentar 2 zeros aqui somente e tiro essa vírgula. Quando você tem uma fração, que isso daqui não faz parte do curso, tá? Quando você tem uma fração, se você multiplicar 100 no numerador e 100 no denominador, pois não. Ela falou que o senhor não aceitou ela não, ainda não. Eu aceitei. Verifica lá com ela se ela entrou. Pronto, beleza, vou falar com ela e ver. Obrigado. Então, você pode dividir 100 por 625. Então, aqui 100, eu vou tirar essa vírgula aqui, tá?
Então, o 100 não dá para dividir, então você coloca 0. Aí você tem uma vírgula. Quando você aumenta, aí você vai para a casa decimal. Aí na casa decimal você tem 1 vezes 625 dá 625. Você subtrai 625 daqui, né? Então, menos 625. Então, dá 5. Vai dar... vai 1, né? Aí dá 7. Aí vai 1 também, né? Aí dá 3, né? 3, 5, 7. Agora, lembre-se que agora você vai dividir 3, 5, 7. Você acrescentou apenas um zero, você está na casa decimal. Então, se você acrescentar mais um zero agora, se você não desse para dividir, você tinha que botar um zero aqui, mas você abaixando esse zero dá para dividir. Então, você está na casa centesimal. Então, vamos colocar um 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 6 dá... Não, eu tá errado, né? 2 vezes 6, 12, dá 37. Isso aqui deu 37. 37 é 6, né? Desculpa, gente. Estou fazendo a conta errada. 6, acho que dá 6. 6, 1, deixa eu ver qual é. A gente fica perdendo tempo nessas contas bestas. 1,25. Vou botar 6. Então dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0, vão 3. 6 vezes 2, 12. E 3, 15. Para 15, 0, vai 1. 6 vezes 6, 36. E 1, 37. Para 37 dá 0. Ou seja, essa conta aqui dá 0,16. Então, você tem aqui a carga do elétron como sendo a carga do elétron é 1 dividido por 6,25, que a gente já viu que é 0,16. Dividido por 10 a 18, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 18. Então, se você ajeitar aqui, você tem a carga do elétron. Esse 0,16, você pode dizer que é 1,6 dividido por 10, que é 10 a menos 1. E você tem aqui 10 a menos 18. Então, você está dividindo por 10 e dividindo por 10 a 18. Então, você está dividindo por 10 a 19. Então, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá bom? Que é o inverso da quantidade de elétrons, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, para dar um coulomb. Então, se você precisa multiplicar 6 quinquilhões de elétrons para dar um coulomb, lógico que a carga de um elétron é uma carga bem pequena, tipo 1,6 vezes 10 a menos 19, que é 1,6 vezes dividido por 10 elevado a 19, é uma carga bem pequena de cada elétron, ou então próton, que tem a mesma carga do elétron, certo? Bem, continuando, se vocês não entenderam, a conta não faz parte do curso, a conta não faz parte do curso. Agora, aqui eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: existe uma atração entre o elétron e o próton. Se existe uma atração entre o elétron e o próton, então a gente pode calcular essa força elétrica entre duas cargas elétricas. Essa força elétrica, que foi Coulomb, que verificou que era muito parecido com o sistema planetário, inclusive, dependiam de duas cargas. Por exemplo, você tem uma carga Q1, que pode ser uma quantidade de carga qualquer, tá? Pode ter 305 quilhões de elétrons, não importa. E tem uma carga Q2 aqui, tá? Elas podem ser de atração
ou elas podem ser de repulsão. Se elas forem cargas de naturezas diferentes, a força aqui vai ser de atração. Se elas tiverem a mesma natureza, for mais com mais ou menos com menos, a força vai ser de repulsão. Tá? Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar. Acho que tem. Tá certo? Vai ser de repulsão, tá? Então, pronto. Então, vamos colocar de atração, porque fica mais bonitinho. Vamos botar aqui uma seja positiva, outra seja negativa, não importa qual é qual. Então, você vai ter uma força, obviamente, embora não seja ação e reação, tá? Ele é uma força de mesma intensidade, tá? E de sentidos opostos, tá certo? Então, você vai ter, lógico que tem que ser a mesma intensidade, porque depende das cargas e depende dessa distância que você tem entre as cargas, tá? Vai depender desses dois fatores, do valor das cargas e da distância. Quando você aumenta a distância, diminui essa força. Então, vamos chamar essa força F. Aqui eu colocaria menos F, né? Que está no sentido por contrário. Mas como é uma grandeza vetorial, eu já coloquei a direção, já coloquei o sentido, eu estou colocando apenas o módulo dela, então está correto, tá? Eu colocar F. Na verdade, grandezas vetoriais não tem muito sentido você botar valores negativos, porque os vetores podem ser diagonais, podem ser para qualquer lado. Aí você vai botar o quê? Negativo, positivo. A gente tende a ver assim o eixo X, né, como para um lado sendo positivo, para o outro lado sendo negativo. Para você representar um vetor, basta que você coloque a intensidade, a direção e o sentido com isso. E o ponto de aplicação também, mas no nosso caso a gente não vai colocar. Bem, o que o Coulomb descobriu foi que essa força era diretamente proporcional às cargas, ou seja, se aumentasse as cargas, aumentava essa força de interação entre dois corpos eletrizados, ou seja, com desnível de cargas elétricas, tá? A gente está colocando aqui de naturezas diferentes, ou mais com menos, ou menos com mais, né? Então, era diretamente proporcional às cargas. Eu não vou botar o módulo das cargas, tá? Quando eu escrevi apenas aqui, eu estou pegando o módulo já, tá? Então, era diretamente. Como é que você escreve na fração que o cara é diretamente? Ora, vai ficar em cima do numerador da fração. Por quê? Vai ficar em cima do numerador da fração. Porque quando você aumenta o numerador da fração, aumenta a fração como um todo, não é isso? Então, se eu quero aumentar a força, basta que eu aumente as cargas, que vai aumentar a força de interação entre as cargas, tá? Então, é diretamente proporcional às cargas. Mas ela é inversamente proporcional à distância, mas não só à distância. Ela é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Não me pergunte por quê. É assim que se comporta a natureza, tá? Inclusive, o modelo é muito parecido com o modelo gravitacional. O modelo gravitacional, você tem que a força que entre dois planetas, entre a Terra e a Lua, é diretamente proporcional à massa do primeiro planeta, à massa do segundo planeta, diretamente proporcional às massas, e inversamente proporcional à distância entre os dois planetas, tá? Bem, mas está faltando uma coisa aqui na equação. O que é que está faltando na equação? Se eu pegar a carga é medida em Coulomb. Eu pego essa outra carga, a carga é medida em Coulomb. Então, a grandeza que fica aqui em cima seria Coulomb ao quadrado. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, vai aparecer um Coulomb ao quadrado, porque aqui está medido em Coulomb. Aqui está medido em Coulomb. Do mesmo jeito que você multiplica metro por metro e dá metro quadrado, você multiplica Coulomb por Coulomb e dá Coulomb ao quadrado. Embaixo, ora, a distância é medida no sistema internacional, medida em metro. Então, se eu tenho metro vezes metro, embaixo ficaria metro quadrado. Mas nós sabemos que a força é medida em newton, né? A força é medida em newtons. A força não é medida em coulomb por metro quadrado, tá?
Então, veja só, no vácuo, tá? A gente vai botar uma constante elétrica, a gente vai representar essa constante elétrica por uma constante K, que vai equalizar essa equação, e vai transformar a multiplicação das duas cargas, que daria coulomb ao quadrado, a multiplicação da distância ao quadrado, né? Ou seja, se eu aumentar a distância, vai diminuir a força, que daria metro quadrado. Essa sopa de letras aqui, eu vou multiplicar por uma constante elétrica para vir para o nosso sistema internacional de unidades, que é a força dada em Newton. Essa constante elétrica, eu vou botar outra cor aqui, vai ter a intensidade de aproximadamente, tá? Aproximadamente. A gente aqui no Brasil costuma muito arredondar, que é 8,89, um negócio assim. Aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Agora, qual a unidade? Eu quero que em cima termine a conta em Newton. Então, eu tenho que colocar essa unidade aqui, Newton aqui em cima. Se eu quero que termine em Newton, eu quero cortar o coulomb ao quadrado, ou seja, essa unidade daqui, da nossa constante elétrica, vai ter embaixo coulomb ao quadrado. Porque na hora que eu boto coulomb ao quadrado aqui, ó, eu corto com o coulomb ao quadrado aqui de cima. E tchau, coulomb ao quadrado, porque eu quero fixar Newton. E o restante seria metro quadrado, porque se eu botar metro quadrado aqui em cima, vai cortar com metro quadrado aqui embaixo, e com isso, essa sopa de letras aqui, essa conta, vai terminar apenas dando Newton, tá? Então, quando eu multiplico duas cargas, fica as cargas é medida em coulomb, cada uma delas. Então, quando eu multiplico as duas cargas, fica coulomb ao quadrado. Quando eu pego a distância, 2 metros, se eu levar 2 metros ao quadrado, vai ficar 2 metros quadrados, tudo bem? Aí eu tenho, vamos lá, a carga de 4, a outra carga de 8, então 4 vezes 8, 32, dividido pela distância de 2 metros ao quadrado. 2 metros ao quadrado dá 4 metros quadrados, então eu tenho 32 dividido por 4, que vai dar 8. Então, 8. Agora, 8 o quê? A força é dada em newtons. Então, tchau esse metro quadrado vai cortar com esse metro quadrado, por causa dessa constante de proporcionalidade, tá? Então, não me pergunte como a gente calculou essa constante de proporcionalidade, não faz parte agora do curso, tá? Mas essa constante de proporcionalidade, ela, na realidade, é calculada através de uma outra constante que a gente chama de permissividade elétrica. Essa constante de proporcionalidade é, na realidade, 4 vezes π, π é um número irracional, vezes a permissividade elétrica, tá? Aí, obviamente, você consegue calcular quanto é que vale a permissividade elétrica. É só você pegar 1, que é um número, dividir por 4, que é um número também, dividir por π, que também é um número, 3 por 14, e dividir por k, que é 9 vezes 10 a nona, que é um número também. Então, se tudo isso aqui é um número, você depois você consegue fazer essa conta aqui. Eu não vou colocar o valor de E, eu posso até colocar aproximadamente, tá? Vocês podem ver aí. Pois não? Quem falou? Tem gente querendo entrar? Pode falar a qualquer momento. Gente, a gente está em aula, tá? Vocês podem levantar a mão, podem perguntar, podem tirar dúvida, tá? Não estou com pressa, tá certo? Então, eu estou agora fazendo essa conta aqui. Professor? Pois não. Quem tá falando? Tem... Sou Lucas. Núbia está com dificuldades. Ela não está conseguindo entender direito essas fórmulas aí. Tá, mas ela não está podendo falar, não? Ela não pode falar ou ela está sem microfone? Núbia? Não, quem é que não está conseguindo entender direito? É Núbia. Ah, Núbia, né? Estou sempre sem microfone, né? E você está conseguindo falar com o Lucas, é, Núbia?
Ô, Nubia, você pode fazer uma pergunta específica? Gente, eu vou botar a tela aqui para vocês verem a conversa, tá? Você pode fazer uma pergunta específica sobre o que você não está entendendo? Para não ter que repetir tudo, tá? Aí eu queria que você tentasse... Eu vou dar uma repeteco, para poder repetir essa parte da fórmula. Não entendi bem. Bem, veja o seguinte, essa fórmula, como se chegou nela, eu não vou explicar agora, tá? Como se chegou nessa fórmula aqui. Eu só falei que essa fórmula aqui é muito parecida com a fórmula gravitacional, onde a força entre os planetas é diretamente proporcional às massas, que é medida em quilograma, né? Aqui daria quilograma quadrado, né? E inversamente proporcional à distância. Então, se você aumenta a distância dos planetas, a força cai. Só que cai com quadrado, tá? Só que quando você multiplica a massa vezes massa, dá quilograma ao quadrado. Quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. Do mesmo jeito que você multiplica metro vezes metro, que dá metro ao quadrado, segundo vezes segundo, que dá segundo ao quadrado, quando você mede a aceleração, quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. Aqui embaixo tem metro quadrado. Então você vai ter uma constante de proporcionalidade, só que aqui a constante de proporcionalidade é a constante gravitacional. Tá? E qual é a unidade dessa constante gravitacional? Ela tem que ter Newton em cima, porque a força é dada em Newton. Tem que ter metro quadrado em cima, porque para cortar com metro quadrado de baixo, tá? Porque a distância é dada em metro, ele é elevado ao quadrado dá metro quadrado, sobre quilograma ao quadrado. Tá? E a constante, eu não me lembro agora o valor dela. Tá? Então, eu não tenho nada decorado de física. Então, tem uma constante, é 8, alguma coisa, vezes 10, elevado a menos, sei lá, alguma coisa. Tá? Então, veja o seguinte. Vamos lá, eu vou dar um repeteco. Deixa eu abrir outra tela aqui, só para... Deixa eu abrir uma tela lá de cima, que fica melhor. Deixa eu fechar essa tela. Vamos tentar ver se a gente entende isso, tá? Vamos tentar ver se a gente entende isso, beleza? O que foi dito foi o seguinte, como é o seu nome? Núbia, né, Núbia? O que foi dito foi o seguinte, Núbia. Vamos lá, vamos parte por parte, e eu gostaria que você colocasse sim ou não, por favor. Já que você está sem microfone, eu gostaria que você colocasse entendido. Bote a palavra entendido, tá? Vou botar parte por parte, tá? Primeiro, a gente viu que existe, na aula passada, a gente viu que se a gente eletrizar um corpo, o corpo ou atrai outro, ou repele. Se ele atrai, se você consegue balançar no cabelo uma caneta e atrair pedacinhos de papel, existe uma força elétrica, tá? Existe uma força elétrica, tá certo? Entre corpos eletrizados. Então, eu estou pegando dois corpos eletrizados aqui e estou chamando a quantidade de cargas do primeiro corpo. Vou botar corpo A, tá? Então, o corpo A tem a quantidade de cargas A. O corpo B tem a quantidade de cargas B. Tá legal? Então, ó, o corpo A está carregado, sei lá qual é o número, a gente não vai colocar o número agora, está com 30 coulombs, porque a unidade de medida de carga elétrica, a medida no sistema internacional, é coulombs, tá? E o corpo B também está carregado com certa quantidade, ou seja, existe um desequilíbrio, tá? De cargas elétricas, e a medida desse desequilíbrio é dada em coulomb, tá certo? Dada em coulomb. Muito bem. Pela carga do corpo A não está em equilíbrio, não está neutro, e o corpo B também não está neutro, vai ter uma força ou de atração ou de repulsão. Se as cargas de A e de B forem positivas, vai ser repulsão. Se as cargas de A e de B forem negativas, vai ser repulsão, porque cargas de mesma natureza, positivo repele positivo. Por que acontece isso? A gente não sabe. Ninguém sabe. Se o camarada tiver um livro de física e disser, eu sei por que atrai, eu sei por que atrai. Eu estava assistindo um filme, Teenager, um filme para jovens,
que chama Muito Mais do que Você Imagina, Além do que Você Imagina. Alguém assistiu aqui? Dá só um S. Alguém assistiu aqui esse filme? Dá só um S para mim. É muito mais que além do que você imagina. Não, ninguém assistiu. Ninguém, não é possível. 71 pessoas. Tá lá no... é filme para adolescente, para vocês mesmo. E tá lá no Netflix. Assistam, tá? Assistam. Deixa eu ver como é o nome do filme. Eu vou colocar o nome do filme aqui, gente. Não estou interrompendo. Eita, deixa eu botar o Netflix aqui. Eu vou colocar Muito Mais do que Você Imagina, parece o nome do filme. Deixa eu ver. Até além do que você imagina. Além da realidade, além. Botar imagina somente. Imagina. Você Nem Imagina. O nome do filme é Você Nem Imagina, tá? É o nome do filme, tá? Aconselho vocês a assistirem, tá? É um filme para vocês, não é um filme para mim, tá? Mas é um filme muito legal. Eu gostei muito. E tem uma frase do filme, que o camarada fez a frase do filme, que eu achei fantástico, a poesia da frase que teve nesse filme. Viu? Tá na Netflix, eu sugiro que vocês assistam, tá? Sugiro mesmo, vocês vão gostar desse filme. É igual o Dimas, né? Do HQ, Invasão HQ. Ele colocou a frase, ela falou uma frase linda do ponto de vista da física. Ela falou que a força gravitacional, né? Ela falou somente a gravidade é a resposta que a matéria dá à solidão. Achei linda essa frase. E eu procurei para ver quem era o autor dessa frase e não encontrei em canto nenhum. E ela, no próprio filme, diz, eu não sei quem foi que disse isso. Aí a colega dela diz assim, em toda a história, não vou dar spoiler, aí a colega dela diz assim, eu também não sei. Aí ela disse, então deve ter sido eu. E realmente foi um dos produtores do filme que fizeram essa frase. A gravidade é a resposta que a matéria dá à solidão. É muito linda essa frase, muito linda. Do ponto de vista da física e do ponto de vista da solidão humana também, né? Da atração gravitacional que existe entre massas, né? Então a gente se atrai, então para todo mundo é só, né? Então achei muito bonita essa frase. Então, por que a gravidade atrai? Por que massa atrai massa? A gente não sabe, tá? A gente só diz como a natureza se comporta. Então, por que cargas elétricas de naturezas diferentes se atraem, mais com menos se atraem, e menos com mais se atraem, e de naturezas de mesma natureza se repelem? No caso da massa, sempre se atraem, né? Então, foi Núbia, né? Foi Núbia, passou aqui. Foi Núbia, né? Que estava falando comigo, estava com dúvida. Deixa eu voltar. Foi Núbia. Viu, Núbia? Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque, que você entendeu, Núbia, primeiro, essa parte que a gente viu na hora passada, que acontece isso, a gente viu a eletrização por atrito, tá? E elas se atraem. Vou fazer o quê? A gente não vai lutar contra a natureza. E no caso das cargas elétricas, tem dois tipos de cargas elétricas. Massa não tem, né? A não ser a massa escura, matéria escura, que a gente não sabe o que é feito. Pois não, o que ele está falando? Bem, agora veja, se elas se atraem, significa que existe uma força de atração, tá? Existe uma força de atração. Se elas se atraem, existe uma força de atração. O que a gente quer é quantificar essa força. Então, a gente está colocando apenas a equação e não dizendo como é que o cara chegou nessa equação, tá? Você tem uma balança de torção, essa balança de torção, acho que tem uma figura aqui, no livro de vocês mesmos. Acho que tem uma figura da balança de torção. Se eu não me engano, tem.
Tem aqui, está muito mal. No blog, acho que dá para ver mais. Mas aqui tem uma balança de torção. Deixa eu cortar ela aqui para você entender do que eu estou falando, tá? Então, você tem a balança de torção. Essa balança de torção, deixa eu colar aqui. Deixa eu colar aqui de volta. Essa balança de torção foi uma maneira que o camarada viu para ele eletrizou uma carga, eletrizou outra, e a balança de torção é como um fio que você vai enrolando. Daqui a pouco você não consegue enrolar mais, você consegue ver qual é a força que você está colocando. Ele colocou as cargas elétricas aqui e viu qual era a força, no caso do Coulomb. Depois, Cavendish utilizou a balança de torção para ver a constante gravitacional. Tá? Então, ele conseguiu calcular a constante elétrica a partir da força. E conseguiu ver que essa força dependia diretamente das cargas e era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? Então, ele verificou isso. Tá? E achou que o modelo atômico seria o modelo elétrico. O modelo elétrico seria igual ao modelo gravitacional, porque a fórmula era muito parecida. Tá? Então, verificou-se que essa força, se eu for calcular essa força, eu pego a carga de um, multiplico pela carga do outro. Então, é basicamente isso. Tudo bem por aí, Núbia? Tá ok? Entendeu essa parte? Beleza. Então você tem uma força. Essa força é diretamente proporcional às cargas. Quanto maior a carga, se você tem um cara carregado com 8, vai ter uma força. Se tiver com 16, só uma carga, você dobrou só uma carga, vai dobrar a força. Mas se você dobrar as duas cargas, vai dobrar a força por causa de uma, vai dobrar a força por causa da outra, então vai quadruplicar a força. Tá? E se você diminuir a carga, diminui a força. É assim que funciona. Beleza? E ele também verificou que se ele aumentasse a distância entre as cargas, essa força caía. Então tem outro parâmetro aqui, que é a distância. Tá? Tem outro parâmetro aqui, que é a distância. Então, esse outro parâmetro, que é a distância aqui, ele verificou que se eu dobrasse a distância, a força não caía 2 vezes, a força caía 4 vezes. Se ele triplicasse a distância, a força não caía 3 vezes, a força caía 9 vezes. Se ele quadruplicasse a distância entre as duas cargas, a força não caía. A gente já está quase acabando a aula, mas a gente tem hoje e amanhã, tá, gente? Então, não tem problema, e essa dúvida é natural, tá? Então, não tem problema de a gente ir devagar com o curso, a gente vai completar o curso, tá? No início, é muito importante que esses conceitos fiquem bem legais, tá? Então, se você quintuplicar a distância, você aumentar a distância 5 vezes, a força não cai 5 vezes. A força cai 25 vezes. Então, ele notou que se duplicar, cai 4. Triplicar, cai 9. Pois não. Por quê? Diz, Lucas, o quê? Fala mais longe do microfone. Por que ele cai 25 vezes? Sei lá, pergunta a Deus, pô. Entendeu? A gente não sabe, a gente sabe que cai a força, tá? Se você tiver 2 planetas, aqui tem um planeta, aqui tem a Terra, eu vou botar massa 1, né? E tem outro planeta qualquer, um satélite, a Lua, tá? Vou botar a Lua mesmo, a Lua. E aqui é a massa 2, tá certo? Isso acontece com a massa também. Se você tem uma certa distância entre esses 2 planetas, tá? Se você aumenta a distância entre os 2 planetas, a força gravitacional cai. A gente tem uma certa força gravitacional com o Sol. Se a gente fosse mais distante do Sol... Lembre-se que a gente começou essa aula 10 minutos atrasado, então a gente vai acabar 12h10, tá? Se a gente aumenta a distância entre a Terra e o Sol, por exemplo, Plutão, Netuno e tal, tem uma força gravitacional menor, porque está mais distante. Já Mercúrio, Vênus, que estão mais próximos do Sol, tem uma força gravitacional
maior, mas depende da massa do planeta, né? Mercúrio, embora tenha uma força gravitacional maior, porque a distância é menor, ele está mais perto, é como um ímã de geladeira. Pega um ímã de geladeira. Um bom exemplo é um ímã de geladeira. Você pega um ímã de geladeira bem longe da geladeira, não tem força nenhuma puxando o ímã, né? Se você for se aproximando do ímã de geladeira da geladeira, aí você vai vendo que quando você chegar bem pertinho, cada vez a força vai ficando maior. Vai ficando maior. Quanto mais perto, maior vai ser a força. É assim? Aí você me pergunta, por quê? Eu sei lá, ninguém sabe. Se algum livro disser que sabe, está mentindo, porque ninguém sabe. A física, a gente estuda como um jogo de xadrez que você não sabe as regras. Você vê o movimento de todas as peças e vai analisando, vê que o bispo só anda na diagonal, aí você diz, poxa vida, esse cara sempre anda na diagonal. Você vê que o peão só anda para frente e tal, aí você diz, então o peão só anda para frente. E você, com isso, você vai vendo como é que a natureza funciona. Você não sabe por que o piano anda só para frente. Alguém fez as regras. Quem fez as regras foi Deus. Se você acredita em Deus. Senão, foi a própria natureza que fez essas regras. Mas pode acontecer em um determinado momento que acontece um lance totalmente inesperado. O peão chega lá na outra casa, lá no final, e vira qualquer peça do jogo. Pode virar uma rainha, pode virar um cavalo, etc. Por quê? Eu sei lá. O cara está só observando o jogo, virou uma rainha. Por quê? Não sei. Mas pode virar uma rainha. Aí você vai descobrindo as regras do jogo. Você vai ver que o peão pode comer ao passando. Quem sabe jogar xadrez sabe o que eu estou falando. Aí você vai começando a observar as regras do jogo e vai vendo como é que a natureza funciona. É isso que a gente está vendo. Como a natureza funciona. Você não vai perguntar por que age dessa forma. Algumas perguntas a gente responde por quê. Outras perguntas não existe a resposta do porquê, tá? A gente simplesmente não sabe a resposta. Beleza? Mas acontece isso. Se você aumentar a distância entre dois planetas, dois caras que têm massa, se você aumentar a distância, a força de interação cai. Só que não cai diretamente proporcional, inversamente proporcional apenas. Cai inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você aumentar 2 vezes, a força cai 4 vezes. Se você aumentar 3 vezes, a força cai 9 vezes. Se você aumentar 4 vezes, a força cai 16 vezes. E se você aproximar, acontece o contrário. Se você aproximar para metade, você aumentou para metade, para 1/2. Aí a força aumenta 4 vezes. Você aumentou para 1/3. Aí a força aumenta 9 vezes. Você aumentou para 1/4 da distância. Aí a força aumenta 16 vezes. Você aproximou para 1/5 da distância, aí a força aumenta, mas sempre com um quadrado, aumenta 25 vezes. Tá? Então, a gente tem que a força elétrica é diretamente proporcional às cargas, isso visto lá na balança de torção, que eu mostrei o desenho agora, há pouco tempo atrás, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu aumento a distância, a força cai. Se eu diminuo a distância, a força aumenta. Se eu aumento as cargas, a força aumenta. Se eu diminuo as cargas que estão interagindo entre elas, a força cai. Então, quem me perguntou foi a Níbia. Meu Deus, como é que é? O que está rindo aí? Me dá uma chance na faculdade, por favor. Não, deixa, depois eu não vou ler. Depois vocês falam para mim, tá? Não faz parte da aula, não, mas eu gosto de quem fez o Lucas fez o meu curso teve uma hora que não foi pro ar, né? Eu parei a gravação. A gente falou um bocado de besteira lá. Foi bem legal. Então, viu, Núbia? Eu estou respondendo a Núbia, né? Então, eu gostaria que você entendesse não por que a força é diretamente proporcional às cargas e por que é inversamente proporcional à distância. Ou seja, se aumenta a distância, a força diminui ao quadrado, e se aumenta as cargas, a força aumenta diretamente as cargas. Tá? Então, se eu aumento uma carga, ela aumenta por causa de uma carga. Se eu aumento as duas, ela aumenta
uma vezes a outra. Se aumenta uma 3 vezes e aumenta a outra 4 vezes, a força vai aumentar 4 vezes 3, 12, vai aumentar 12 vezes. E se aumenta a distância, a força cai. Então, eu gostaria de saber se você entendeu, não o porquê. Professor. Não. Pois não. Professor, desculpe interromper o senhor, mas que força seria essa? Olha, do mesmo jeito que você empurra um móvel, do mesmo jeito que... Primeiro que essa força é uma força à distância, né? A gente não está acostumado muito à força à distância, que age à distância. Mas, por exemplo, você pode encontrar, inclusive, um experimento simples, que é o experimento de Ørsted. Quando você passa uma corrente elétrica no fio, a bússola muda de posição. Você sabe que é uma bússola. Eu creio que você saiba que é uma bússola. E a bússola se orienta de acordo com o campo terrestre. Tá? Então, existe uma força, vamos dizer, um campo, uma região invisível, a gente não consegue ver. Mas aquela bússola, ela se mexe sozinha. Ora, nada se mexe sozinho, a não ser que tenha um fantasma. Nada se mexe sozinho. Para que se mexa, tem que ter uma força, porque todo corpo, pela primeira lei de Newton, né, todo corpo fica parado ou em movimento retilíneo uniforme quando a soma das forças é zero. Se o cara se mexeu, é porque a força... Ele estava parado, se mexeu, mudou o estado de movimento dele. Se mudou, tem uma força envolvida. Só que essa força, no caso da eletricidade, é de natureza elétrica e é à distância. E no caso de massa, é uma força como se fosse uma corda puxando o outro. Mas não existe a corda, né? É uma força gravitacional. Aí você tem várias teorias. Aí a teoria de Einstein, na realidade, é que uma massa deforma o tecido tempo e espaço, a outra também deforma, como se fosse uma laranja que você joga dentro de um lençol esticado. Então, uma fica girando entre a outra porque está andando em linha reta num espaço curvo. Isso é outra teoria, tá? Para explicar por que existe essa força. Mas é uma força como outra qualquer, tá? De interação entre dois corpos. Só que é a distância. A gente vai ver, depois que a gente terminar essa força, a gente vai ver campo elétrico, que é uma região que é influenciada. Me diga uma coisa. Se você pular pela janela, não faça isso, tá? Você não cai. Ora, se você cai, é porque tem alguma força puxando você. Que seria a força gravitacional. É a força Exatamente. gravitacional. Que seria a força gravitacional, exatamente. E não confundir força gravitacional com peso, que muito livro confunde. Força gravitacional não é peso. Força gravitacional, como é que você vai medir o peso da Lua? Não é peso. Mas existe força gravitacional. Existe peso da Lua? Não. Você vai botar peso aonde? Para você medir o peso, você tem que subir em cima de uma balança e tem que existir uma força que a gente chama de força normal. Então, você tem uma força gravitacional que está interagindo com a Terra, aqui tem a Terra. Então, você tem uma força gravitacional aqui, uma força está atraindo a outra, aí você está empurrando a balança para baixo e a balança está te empurrando para cima. Então, a gente chama isso aqui de menos normal. E a força da balança, pois não. Dá licença, eu vou ter que sair por causa que já está no horário meu de almoço. Tá. Aí vai acabar daqui a 10 minutos, tá? Mas eu preciso sair agora, que a gente almoça tudo em família. E já estão todo mundo já terminando. Senão eu vou ficar sem. Tá. Não, tudo bem. Tá bom. Quem tiver que sair, não precisa me dar essa situação, não. Pode me dar lá no blog, ou então no e-mail direto. Daqui a 10 minutos eu vou finalizar a aula. Não importa o quanto a gente avançou, tá? Importa a gente ver se a gente está entendendo não o porquê, tá? Que ninguém sabe o porquê, nenhum livro sabe. Por que massa atrai massa? Você encontrar um livro desse, ou o cara está louco, ou o cara é um gênio, tá? E por que cargas elétricas se atraem? E outra coisa, por que carga elétrica tem dois tipos de carga elétrica e massa não tem? Se você pegar a antimatéria, que o próton é um elétron, tem a carga do elétron, e o elétron tem a carga do próton, você juntar a antimatéria com a matéria, ela explode. Ela não se atrai, não faz nada, ela explode, certo?
Bem, mas eu não vou entrar nessa seara agora não, tá? Estou querendo responder a questão da Núbia, tá certo? Que ela não entendeu e não tem problema. A gente vai até entender, não tem problema não, tá? Eu não gosto só assim, quando o aluno assiste a aula todinha, aí diz, não entendi nada. Aí, não entendi nada, eu vou responder como? Agora, Núbia, para a gente fechar aqui é o seguinte, veja, força não é medida em coulombs ao quadrado, nem é medida em metros quadrados, tá certo? Quando você aprendeu lá, no primeiro ano, que força é igual a massa vezes aceleração, a massa é dada em quilograma, não é dada em quilograma? E a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado, não é assim? A aceleração não é dada em metro por segundo ao quadrado, você não está lembrado, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade é metro por segundo. E o tempo é dado em segundo. Ora, eu tenho uma fração, tenho dois denominadores aqui. Tem o segundo embaixo, tem o segundo embaixo. Então fica segundo vezes segundo. Então fica metro por segundo vezes segundo, ou metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa. Ou você fala metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa. Isso tudo aqui, a gente resolveu substituir por uma letra só, para medir Newton. Isso tudo aqui a gente substituiu por uma letra N, em homenagem a Isaac Newton, que foi um grande cientista, um dos maiores do mundo, se não o maior, e a gente homenageou ele, porque ele, não é que ele inventou, porque essa lei da força igual a massa vezes a aceleração, foi um pensamento que, como tudo na física, foi um pensamento que foi evoluindo, tá? Galileu já tinha uma noção, etc e tal, de inércia. Inércia começou com Descartes e tal. Isso um pouco de história, tá? Descartes é aquele cara da reta, descreve a reta como a coisa mais perfeita do mundo. Vocês devem estar estudando isso em geometria, não sei. Bem, mas voltando aqui, força, você já ouviu essa formulinha aqui, né? Que é massa vezes aceleração. A gente não vai falar que a aceleração, embora a gente tenha falado, né? Mas essa formulinha da força igual a massa vezes a aceleração veio pela quantidade de movimento. Que é uma matéria que vocês deviam ter estudado no primeiro ano e não estudou. Faça o curso de matemática de física básica lá no grupo da gente lá, tá? Então, veja o seguinte, aqui essa sopa de letras todinha, quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente substituiu por uma letra só para representar força. Então, força é medida em quê? Em banana, abacaxi, em metro, em quilograma? Não. Força é medida em newtons, que é quilograma, metro por segundo ao quadrado, mas eu substituí todas essas letras por newton. Tá? Bem, se eu pegar a quantidade de cargas e multiplicar uma pela outra e dividir pela distância, não dá a força. Então, existe veja só, a força é proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Professor? Pois não. Como é mesmo a fórmula da aceleração? Aceleração? Uhum. Você, quando você acelera um corpo, ele está mudando a sua velocidade, certo? Tá mudando a Ele velocidade. está aumentando. Você tinha uma velocidade inicial, isso aqui é velocidade. No caso, você tinha uma velocidade inicial, que é uma grandeza vetorial, e você está com um carrinho a 20 km por hora, você tem uma certa velocidade, e num determinado instante você vai estar com outra velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial, por isso que eu estou botando esse tracinho em cima. Então você mudou a sua velocidade, você aumentou de 20 para 80 km por hora. A aceleração é a taxa com que você está mudando essa velocidade. Se você modifica de 80 km por hora, de 20 km por hora para 80 km por hora, você modificou, né? 80 km por hora é a sua velocidade final. E você tinha 20 km por hora, então você variou 60, concorda? Você variou 60 km por hora, e vamos botar que você levou um certo tempo. É uma taxa de mudança de velocidade pelo tempo. Então, vamos supor que você levou
sei lá, 5 segundos. Não, 5 não, quero botar um número. Pode ser 5 segundos, sem problema, 5 segundos. Então, você pegou 60 km por hora, sua aceleração mudei 60 km por hora em 5 segundos. Minha taxa de mudança foi a cada segundo, eu mudei o quê? 12 km por hora. Então, se você olhar no velocímetro, você vai ver que no primeiro segundo, no 0 segundo, no instante inicial que você estava marcando, ele estava a 20 km por hora. Aí aqui está o velocímetro. Aqui é 20 km por hora. E aqui está 80 km por hora, tá? Aqui é o velocímetro. Aí você vai vendo. No primeiro segundo ele está a 20 km por hora. Depois ele vai estar a 32 km por hora. Ele está aumentando 12 km por hora. Desculpa, aqui é a hora. 12 km por hora em cada segundo. Então, depois ele vai estar, mais 12, ele vai estar com 24. No segundo ele vai estar 24, não, desculpa. 44, né? 44 km por hora. Depois ele vai aumentar mais 12. Vai para quanto? 56 km por hora. Depois ele vai aumentar mais 12. Vai para quanto? 68 km por hora. Depois vai mais 12, ele vai para 80 km por hora. Está aumentando de 12 em 12 a cada segundo. Então, é a taxa de variação da velocidade pelo tempo. É quanto você variou a velocidade pelo tempo que você levou para variar. Só que aqui está em quilômetros por hora por segundo. Então, fica hora por segundo. Tá? Mas se você medisse a velocidade em metros por segundo, ficaria metro por segundo por segundo. Metros por segundo, eu posso escrever metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração é a variação da velocidade, é a taxa com que você está variando a velocidade. Então, quanto mais você varia a velocidade em menos tempo, maior a sua aceleração. Então, como a força é a massa vezes a aceleração, significa que você, para empurrar um móvel, um bloco, um carro, que seja, quanto maior a massa ele tiver, mais força você tem que colocar. Aí vai terminar daqui a 2 minutos, tá, a aula, tá, gente? Depois eu vou abrir para qualquer pessoa que quiser discutir qualquer coisa, tá? Aí eu vou ficar mais uns 20 minutos ou 15 conversando, tá? Aí, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, você tem que, se você aumentar a massa, você precisa aumentar a força para empurrar o carro. E se você aumenta a aceleração, você quer que ele mude de velocidade com rapidez, a taxa de mudança de velocidade seja uma taxa rápida, você quer que a aceleração dele seja grande. Então a força é maior. Então a força depende de 2 fatores, da massa do corpo e depende da aceleração do corpo. Isso daqui, quando você analisa apenas um corpo que você quer empurrar, tá certo? Então, mas essa fórmula serve para qualquer coisa, tá? Se eu digo que lá eu calculei a força elétrica como a constante elétrica vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado, se elas têm massa, elas vão adquirir uma certa velocidade. Eu posso botar a massa das duas vezes a aceleração que elas vão adquirir. Elas vão se adquirir com uma certa aceleração. Essa força vai ser igual a essa, tá? Eu não quero entrar nesse detalhe aqui. Você me perguntou apenas o que é aceleração. É a relação entre a taxa de variação da velocidade e o tempo. Só para finalizar o que eu estava falando com a Núbia, o Coulomb viu que a força entre 2 cargas tinha essa composição, era diretamente proporcional às cargas. Muito bem. Se você multiplicar, Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb quadrado. E era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você multiplicar distância vezes distância, em metro vai ficar metro quadrado. Mas ele viu que se ele fizesse essa conta, não dava força. Ele tinha que colocar, eles eram proporcionais, era isso aqui. Mas para se tornar uma igualdade, você tem que colocar uma constante de proporcionalidade, que no nosso sistema internacional vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton, porque a força é dada em Newton,
metro quadrado em cima, para cortar com metro quadrado embaixo, e coulomb ao quadrado embaixo, para cortar com coulomb ao quadrado de cima. Quando você multiplica por essa constante de proporcionalidade, uma relação que era uma relação de proporção, ou seja, a força era proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância, vira uma igualdade. A força é igual à constante elétrica vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda carga, dividida pela distância que separa elas, elevado ao quadrado. Quando você faz essa conta, você acha a força em newtons. A mesma força que quando você empurra um móvel e pega uma certa aceleração, você vai achar essa força em newtons, que é o Sistema Internacional de Unidades. Eu gostaria de saber se... Vou perguntar se você, Núbia, você entendeu completamente ou em parte. Se você entendeu em parte, a gente amanhã retoma. E eu gostaria que você entrasse... só a Núbia, tá, gente? Só a Núbia. Você entrasse no privado, só a Núbia, tá? Só a Núbia entrasse no privado, que fica mais fácil, e me dissesse exatamente. O meu celular está tão ruim que eu só consigo escutar o som por aqui. Não tenha problema agora, faça uma parte, é ler o blog. Vocês têm que ler o blog, entram lá no blog, eu já deixei o link lá no grupo. Você tem que ler o blog todinho, mesmo que você não entenda nada, leia o blog, alguma coisa você vai entender, tá? E, ao final, nunca se esqueça de assinar, porque depois eu vou ver se você, pelo menos, se deu ao trabalho. Porque às vezes a pessoa só assina, né? Não lê e só assina, tá? Então, Núbia, eu gostaria... Um blog complicado para um simples camponês como o meu. Meu amigo, no tempo que eu nasci, não existia calculadora. Calculadora eletrônica, meu pai me deu, eu tinha uns 11 anos. Eu ficava olhando para a calculadora e apertava 3 mais 4, igual a ela dizia 5. 7, né? 7, eu dizia, como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Eu sou do tempo da calculadora, não existia calculadora. Tu está reclamando aí de... Oxe, o quê? No tempo que eu nasci nem existia blog. Não existia blog. Blog nasceu em 1996. Foi quando a internet nasceu. Eu vi a internet nascer, cara. Eu vi o celular nascer. Na verdade, eu vi Adão e Eva, né? Vou brincar. Mas só Núbia. Exatamente. Você nasceu depois do celular. O celular nasceu em 91, por aí. Viu, Núbia? Núbia está aí ainda? Você entendeu completamente, em parte, ou não entendeu nada? Não entendeu nada, acho meio difícil, né? Entendeu tudo? Ah, meu Deus do céu. Fico super feliz, tá? Gente, essa foi a aula de hoje. Vou abrir espaço agora. Vou fechar a gravação. Vou abrir espaço para quem quiser discutir qualquer coisa, tá? Aí eu só vou fechar a gravação, tá? Eu vou interromper a gravação. Tchau, pessoal. Eu estou dando tchau para quem está ouvindo a gravação. Tchau, pessoal da gravação.